Hoje o Paraná S.A. Entrevistas recebe Marcos Traade, diretor-geral do Detran Paraná. Bem-vindo ao Paraná S.A., Marcos. Eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade. Vamos conversar aí sobre o Detran do Paraná e a situação dos Detran do país também. Ok. Marcos, as autoescolas estão tendo que se preparar para os simuladores, né? Tanto infraestrutura, técnico, tecnologia, investimento. Em que pé está isso no Estado hoje? Porque agora, para fazer a primeira habilitação, num curto espaço de tempo, você vai ter que passar pelo simulador. Na realidade, não é num curto espaço de tempo. Essa resolução ela já é uma resolução relativamente antiga, ela veio sendo reeditada, né? E como essa reedição sempre causou uma insegurança sobre o fato do investimento que tem que ser feito pelos centros de formação de condutores e também pelo Detran, porque é o órgão de controle, controlar as aulas, observar o que está sendo feito com o simulador. O Paraná e outros estados da federação, grande parte dos estados, deixaram para resolver isso quando isso estivesse consolidado. Quer dizer, a resolução está valendo, nós estamos cumprindo, só que existe um cronograma de vistoria do espaço, da apresentação dos projetos, passo a passo, para que consigamos até o final de maio, junho, que eu imagino que isso aconteça dessa forma, ter todo mundo já para a categoria B, primeira habilitação, fazendo as 5 horas de simulador. Até para quem está nos ouvindo, um esclarecimento, se eu for tirar a minha primeira habilitação hoje, obrigatoriamente eu vou ter que achar uma autoescola que tenha o simulador? Não, por enquanto não, porque nós temos, obviamente, um pacto de um cronograma que vem sendo cumprido, mas no momento em que nós tivermos tudo isso concluído, haverá sim a obrigatoriedade e haverá oferta de simuladores no Centro de Formação de Condutores. Eu não sei se todos terão, no entanto, aqueles que não tiverem, tendo em vista que nós tivemos um pacto, não poderão fazer a primeira habilitação ou deverão contratar serviços de quem tem. A grande questão sempre, Marcos, é a cultura de trânsito, né? É uma bandeira sua como gestor em todas as entrevistas. Como você avalia o estado do Paraná e a capital especificamente com relação à cultura de trânsito em detrimento de outros estados e capitais do Brasil? Nós temos ainda, relativamente a outros estados, uma situação tranquila no estado do Paraná. Mas, no entanto, melhor dizendo, continua sendo uma condição caótica. Por quê? Porque envolve um grande número de acidentes, e principalmente acidentes com vítimas, e muitas vezes vítimas fatais, e isso nos dá uma condição, ou nos obriga, de fato, a estruturar ações de mais longo prazo, tanto no sentido da fiscalização mais intensiva, isso tem havido, mas não na intensidade necessária, é preciso que se diga isso, e também com atividades contínuas de educação para o trânsito. Nós estamos tentando fazer isso através da nossa Escola Pública de Trânsito, que funciona com um sistema de videoconferência. Nós já temos 11 estúdios implantados e 60 salas de videoconferência no estado. Estamos utilizando isso continuamente para várias atividades, tanto de trânsito quanto de formação continuada dos próprios funcionários do Detran. E nesse ritmo, o aluno, desde cedo, vem aprendendo de fato sobre cultura e disciplina no trânsito. A intenção é a de que nós consigamos fazer projetos contínuos de educação para o trânsito. Tivemos uma experiência muito interessante com 135 municípios, que envolveu alunos, envolveu professores, envolveu pais de alunos. Nós chegamos a abordar cerca de 80 mil pessoas no intervalo de tempo curto, com atividades direcionadas. Se nós tivéssemos a condição de fazer isso continuamente, temos condição, mas os processos de licitação no Estado brasileiro são muito complicados, não é isso? Nós teríamos uma abrangência maior. Existe um apelo para que matérias relacionadas à área de trânsito sejam inseridas nos currículos do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. É complicado, né? Mas se nós continuarmos tentando fazer com que ampliemos a nossa capacidade, inclusive com a própria imprensa, promover ações de educação para o trânsito, é um investimento seguro para as futuras gerações. Com certeza, em 2016 seria muito mais produtivo para os alunos de baixa faixa etária aprenderem sobre educação no trânsito do que muitas coisas que é obrigatório na escola e você nunca mais vai utilizar. É uma particularidade porque é um processo de prevenção e de manutenção da vida, né? Prevenção de acidentes e manutenção da vida. Mas, se nós considerarmos que hoje as questões que envolvem o racismo, a intolerância, bullying, a educação sexual e por aí vai, estão sobre, né, a dependência ou estão sendo creditadas, melhor dizendo, às escolas, as escolas não foram feitas com essa finalidade, né?
nós temos as famílias que deveriam dar o suporte necessário, mas as atribuições da escola estão aumentando. Eu acho isso ruim e eu creio que nós temos que discutir isso sim no âmbito do ensino brasileiro. E antes da escola, o pai e a mãe guiando da maneira preventiva e correta, né? Exatamente, que é o exemplo. Eu sempre costumo, Ricardo, dizer o seguinte, as questões de ordem ambiental, elas evoluíram de certa forma. Por exemplo, aqui em Curitiba, porque houve, ao longo de muito tempo, grandes investimentos em ações de educação ambiental. E os filhos passaram a repreender os seus pais, muitas vezes mal educados ou com uma visão limitada para o impacto das questões ambientais e as perspectivas de futuro do nosso ambiente, solo, ar e água. Isso deu certo. Então, cada vez que você se afasta desse processo, você forma futuras gerações sem essa consciência. Então, tem que haver educação contínua ambiental, tem que haver educação contínua para o trânsito, mas muitas vezes isso também parte do ambiente do próprio lar. Né? Depois de tanto tempo de implantado, como você vê de fato o resultado efetivo e a diminuição ou não de se beber alcoolizado e a punição com relação a isso? Eu não tenho a informação precisa sobre a redução do uso do álcool e da direção. O que ocorre é que sempre que existe um aumento ou aumentam as fiscalizações, melhor dizendo, você tem uma redução drástica dos acidentes fatais envolvendo direção e álcool. Sempre que você consegue repreender, as pessoas passam a ter, não sei se uma condição de cultura, uma mudança de cultura, mas passam a ter o receio de serem surpreendidas tendo bebido e estando dirigindo. Mas eu não sei de que forma que isso culturalmente avança e se nós teremos no futuro gerações um pouco mais conscientes. Vamos falar um pouco de infraestrutura. É sempre mais fácil legislar do que implantar, né? A primeira pergunta, o Detran recebe recursos do governo federal? E 2, quais são as grandes barreiras ainda para implantar vários projetos que já poderiam estar nas ruas aí melhorando a vida da população? O Detran não recebe recursos em absoluto do governo federal, muito pelo contrário. O Detran tem um pacto com os municípios, por exemplo, do estado do Paraná, e existem recursos que são arrecadados com as multas, com as infrações de trânsito, e que obrigatoriamente deveriam ser investidos em atividades de segurança viária, sinalização viária e educação para o trânsito. O Detran do Paraná tem feito isso de forma contínua, pelo menos durante o período em que nós estamos à frente do Detran, desde 2011. O governo federal recebe 5% do que se arrecada de multas no país todo, através de um fundo chamado FUNSET, que tem as mesmas atribuições do nosso FUNRESTRAN, que é o que administra os recursos das infrações de trânsito aqui no Paraná, e não repassa um centavo para os municípios ou para os estados com essa finalidade. E nem desenvolve programas de educação para o trânsito com a intensidade necessária para que haja uma reversão concreta da fatalidade que nos assola no trânsito continuamente no país como um todo. Então existe uma responsabilidade sim do governo federal e existe uma do governo estadual. O governo Beto Richa está cumprindo com isso à risca, porque foi a determinação que nós recebemos de investir o que nós podemos investir, obviamente, nos municípios. Falando dos totens de autoatendimento que facilitam a vida da população, em que pé estamos agora e qual é o avanço disso aí que você vê para o futuro? A percepção de que a tecnologia vem ao encontro daquilo que é importante para o corpo funcional das instituições, sejam elas públicas ou privadas, e também, fundamentalmente, para aqueles que dependem dos nossos serviços, os cidadãos que dependem dos serviços do Detran, nós investimos muito ao longo desse período em tecnologia. E com isso nós criamos um programa chamado de Detran Fácil, que ele tem vários subprojetos ou subprogramas. Um deles é uma intensificação do uso do autoatendimento para aquilo que, obviamente, é possível ser feito sem o acesso do cidadão, né, do nosso usuário, ao funcionário do Detran. E nesse aspecto, esses totens evoluíram tecnologicamente, nós temos evoluído isso gradativamente e hoje eles prestam serviços. Já tivemos mais de 1,5 milhão de utilizações aí do nosso sistema de autoatendimento. Se nós somarmos com o Detran Fácil, que é feito através da internet, nós já temos mais de 4,5 milhões de serviços executados através disso. Isso gera, obviamente, um menor impacto
sobre as filas, sobre o tempo de espera e ainda nós temos momentos de pico. Por quê? Porque muita gente não sabe que existe. Segundo, muitos serviços ainda dependem da presença do nosso usuário no Detran, uma vistoria e etc. Inclusive a vistoria, nós lançamos a primeira vistoria digital feita com telefone celular, que é a vistoria digital do Detran do Paraná, que é inédita no país também. No ano passado vocês colheram um feedback enorme dos parceiros do Detran, né? Que vem desde o despachante, concessionária, etc., para implantar várias medidas e modelar vários projetos ou criar novos projetos do Detran. Em que pé está isso hoje? Uma das atribuições que nós recebemos do próprio governador Beto Richa foi, obviamente, tentar fazer com que os segmentos com os quais o Detran se relaciona, que são, nós passamos a chamar de parceiros, porque antes eles não eram chamados de parceiros, abrindo espaço para o diálogo. Então nós fizemos isso em várias audiências, constituímos vários grupos de trabalho, grupo de trabalho de veículos, de educação para o trânsito, de habilitação e por aí afora. E com isso nós criamos um modelo de gestão compartilhado, né? E obviamente estruturamos um cronograma de ações e nesse cronograma de ações nós inserimos as demandas externas e apresentamos o nosso projeto para o Detran e compatibilizamos esses interesses, de tal forma que cerca de 85% ou 90% das demandas que ali surgiram já foram plenamente atendidas, obviamente além daquelas que nós já estávamos implementando. E aquelas que não puderam ser atendidas e aquelas que estão em fase de planejamento para atendimento ficaram absolutamente claras para todos aqueles que participaram dos debates. E são segmentos como sindicato de motoboys, revendedores, concessionários, grandes frotistas e etc. Com isso nós geramos uma expectativa boa e nos utilizamos, obviamente, nos apropriamos das ideias do ambiente externo para melhorar os serviços para eles mesmos e também para os nossos funcionários. Deu certo e tem dado certo e continuamos na mesma linha. O Detran Paraná tem um plano muito interessante, que é o recrutamento interno, um planejamento de recrutamento interno com seus colaboradores. Isso continua avançando dentro do Detran Paraná? Continua. É uma inovação. Nós enfrentamos o problema da resistência, que é uma cultura institucional que todas as instituições, sejam elas do setor público ou do setor privado, têm, mas nós implementamos um processo de seleção para funções comissionadas de confiança, com valores de remuneração para aqueles que ocupam a posição de chefes de divisão, chefes de setores e os nossos supervisores que estão em todas as Ciretrans na área de habilitação e na área de veículos, com uma remuneração gerencial específica. Fizemos o primeiro processo, tivemos problemas com a falta de entendimento das pessoas de que aquilo não é um benefício, não é um direito, mas sim um processo concorrencial e ousamos, porque o diretor-geral tinha autonomia para nomear quem ele quisesse nomear, perfeito? Nós ousamos, fizemos um primeiro processo seletivo, essas pessoas passaram por um período em que ocuparam essas funções, fomos para o segundo processo seletivo, conseguimos estabelecer uma melhoria dos critérios, porque os critérios é que definem a qualidade do processo, né? E hoje nós temos a segunda fase do processo, que são pessoas que assumiram essas chefias e, paralelamente a isso, nós temos um processo de avaliação de desempenho. Ficam os bons gerentes, porque nem sempre os melhores currículos significam ou traduzem aquilo que são os melhores resultados como gerentes e pessoas que coordenam pessoas, que é diferente, né? É diferente. Currículo nem sempre define capacidade gerencial. Tem mais medidas inovadoras aí no planejamento e no futuro do Detran Paraná? Tem. Nós temos um serviço chamado Detran Fácil Restrito, né, que subentende a necessidade de o cidadão requisitar ao Detran o preenchimento de um formulário com o seu telefone celular e a partir disso ele recebe um código e aí recebe senha e login, perfeito? Para fazer um contato mais próximo, mais estreito, como se fosse uma conta bancária que o cidadão consegue transacionar, fazer pagamentos, etc. Nós temos muito poucas pessoas que entraram no processo ainda, temos cerca de 45 mil usuários que estão já no Detran Fácil Restrito. Pelo período de existência dele é muito pouco. Então agora nós vamos passar a oferecer o serviço para aqueles que renovam as suas habilitações, porque lá na clínica eu já tenho a biometria, ou no Detran eu já tenho a biometria, e vamos passar a oferecer os serviços para aqueles que têm mudanças de categoria de habilitação ou primeira habilitação categoria A, B ou em todas elas. Eu creio que ao longo de um intervalo de tempo muito curto, nós teremos pelo menos 1 milhão ou 1,5 milhão de pessoas já
aptas a isso. Com isso, ele pode alterar seu endereço, que é uma luta, ele tem que ir ao Detran, tem que apresentar o comprovante de residência. Nós já temos uma integração com a Sanepar e com a Copel e automático. E também os recursos das infrações, tanto no âmbito do Detran, quanto no âmbito das juntas administrativas de recursos de infrações e também, na última instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é uma inovação, uma comodidade para quem entra com recurso, porque tem o direito de entrar com recurso. Perfeito? Falando do Marcos executivo e das suas equipes, Marco, quais são os principais cenários que você e sua equipe entendem como foram grandes avanços aí durante essa gestão? Eu acredito que o primeiro ponto foi tentar reverter uma imagem negativa que continua existindo em algumas circunstâncias, né, por uma conduta inadequada de um funcionário, de um parceiro, da autoescola, etc. e tal, porque é um conjunto de pessoas que fazem, né, o contexto da obra, né? Mas o grande avanço que eu acredito que houve foi uma mudança cultural no Detran, de que é possível fazer muito mais com menos e economizamos recursos, mas, fundamentalmente, demos a expectativa para aqueles que se relacionam com o Detran e para os nossos funcionários de que uma agenda positiva foi cumprida. Porque, Ricardo, eu sofri praticamente 8 movimentos de greve, eu enfrentei 8 movimentos de greve, né? Entre os quais 3 que foram sucedidos com paralisações e que nós conseguimos contornar com muito diálogo. Pouquíssimas indústrias sofreram isso na vida, né? Exatamente, ao longo de 4 anos, né? 5, nesse último ano nós tivemos uma condição melhor. No entanto, todos aqueles benefícios que foram transformados numa agenda sindical eram os itens que constavam na pauta do governo como benefícios ao Detran do Paraná. E nós fizemos a lição de casa. Estávamos sendo cobrados por aquilo que estávamos fazendo, nós propusemos, né? Mas o cronograma nunca é um cronograma muito fechado no Estado brasileiro. Enfrentamos problemas com folha de pagamento, com restrições orçamentárias, mas mesmo assim nós temos a gratificação de encargos especiais, que saltou de R$500 para 800 e passou a ser legal. Nós temos as funções comissionadas de confiança. Nós obtivemos agora, né, um aumento linear, uma correção dos salários, não digo que foi aumento, mas um realinhamento dos salários que o governador decretou de 10,7%. E tivemos o grande ganho do Detran do Paraná, que é o quadro próprio do Detran do Paraná. Os funcionários deixaram de ser funcionários do quadro geral do Estado, do quadro próprio do Poder Executivo, e passaram a ser funcionários do Detran. Agora, com o quadro geral e um plano de carreira de longo prazo, o Detran do Paraná se traduz como uma autarquia de fato e de direito. Como você enxerga nesse momento, durante a gestão sua e das suas equipes, o nível de desburocratização do Detran Paraná, e você acha que ainda podemos avançar quanto nos próximos 2 anos? Nós temos o maior indicador, os melhores indicadores de processos que antes eram muito burocráticos e que agora deixaram de ser. Até os arquivos de documentos estão numa empresa terceirizada porque o Estado não tinha condição de guardar esses documentos. Quando era você terrível. fala indicador do Paraná. São indicadores que caracterizam que um ou outro processo, porque mapeamos quase todos os processos do Detran do Paraná, poderiam ser feitos sem a presença do cidadão ou, de alguma forma, em parceria com os nossos parceiros externos, Centro de Formação de Condutores. Por exemplo, custo de reciclagem. O cidadão tem o direito de fazer no Detran ou ele pode fazer a opção de fazer na autoescola. A vistoria digital, ou ele faz no Detran ou ele faz no seu despachante, porque 70% praticamente dos processos de veículos do Detran são feitos por despachantes. E agora nós temos um sistema de vistoria de fato. Antes era brincadeira, não havia uma vistoria da forma como se deve executar de acordo com o que determina uma resolução específica para as vistorias veiculares, que é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje nós temos o serviço, a comodidade e mais segurança, no entanto, com muito mais responsabilidade dos despachantes, porque nós estamos cobrando dos despachantes a lisura do processo e as garantias para o cidadão. Essa garantia é dada também através de um seguro que eles são obrigados a contratar e que foi parte do processo de reorganização da legislação dos despachantes no Estado do Paraná. Então o cidadão hoje tem muito mais garantias do que ele tinha quando ele faz uma transação de um veículo e passa por um despachante ou passa pelo próprio Detran do Paraná. Marcos, depois de tanta experiência na área, envolvido com tantas rotinas e processos, qual é o principal conselho que você daria para quem está em vias de tirar a sua primeira habilitação? Primeiro, que cumpra com a rotina das aulas, né, porque é uma determinação legal, e que
obviamente, se não se encontrar preparado ainda, que tenha a conduta de autoavaliação pessoal para continuar envidando esforços para as aulas práticas. Dirigir é habilidade. A habilidade se constrói com aulas práticas. E hoje já se tem a ideia de que o simulador é importante para aqueles que nunca dirigiram. Então, e 90%, a informação que eu tenho é essa, dos candidatos que chegam para a primeira habilitação, nunca dirigiram. Ao contrário, né, da minha época, eu não vou dizer que é da sua, porque você é muito mais novo que eu, mas da minha época, que as pessoas já chegavam na autoescola, guiando, né? Dirigindo. Preciso me certificar. Exatamente. Agora, dirigir e conduzir o veículo com critério, com atenção à sinalização e etc. e tal, depende, obviamente, de um cenário de ensino, né, e de aprendizagem. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Altamente esclarecedora. Muito obrigado. Paraná S.A. esteve hoje com Marcos Trade, diretor-geral do Detran aqui no nosso estado. Semana que vem voltamos com novas personalidades e empresas que fazem a diferença no nosso estado.